Bom dia, terceiro ano! E então, mais um dia de aula, né? Online, vocês aí, eu daqui, pessoal que tá presencial, enfim. Então, hoje nós faremos o seguinte, nós faremos uma leitura, tá? Eu tava com a página marcada e tia desmarcou. Encontrei. Nós faremos uma leitura e com essa leitura responderemos algumas questões que tem logo após, tá? A minha ideia, a minha sugestão é para que vocês possam fazê-la pessoalmente. Ou seja, sem que eu entre, sem que eu faça. Não, a ideia é para que vocês mesmos possam ler e interpretar. Por diversos fatores. A principal delas para que vocês possam assimilar o conteúdo, exatamente. Mas para que vocês possam também ter o domínio da leitura, né? Que é algo muito importante nessa fase de aprendizagem, de alfabetização, enfim. Bom, a leitura que eu gostaria que vocês fizessem está na página 28 e página 29 de Geografia, não é isso? Ó. E aqui embaixo nós temos as nossas atividades, nossos exercícios. O título desse texto é Aprendendo com os Mais Velhos. Antes que vocês façam a leitura, por favor, observem também as imagens, que são importantes. As imagens, elas acabam até nos dizendo do que se trata, né? Do que irá ser abordado de certa forma, ou pelo menos vai nos mostrar os personagens principais que estão aqui no texto, tudo bem? Então vamos lá, começando, tá bom? Entre os importantes aspectos da cultura indígena, o respeito ao longo dos mais velhos e a transmissão de conhecimentos e memórias de uma geração a outra é muito valorizada entre esses povos. O texto a seguir relata como as crianças indígenas aprendem em seu dia a dia com as pessoas de mais idade. As crianças indígenas, por exemplo, aprendem muita coisa com seus pais e parentes mais próximos, como os irmãos e os avós. Os conhecimentos podem ser transmitidos durante as atividades do dia a dia ou em momentos especiais durante os rituais e festas. É principalmente na relação com seus parentes que as crianças aprendem, caminham junto com eles. Observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo. Acompanham seus pais até a roça, vão pescar com os adultos e brincam muito. Cada brincadeira é um jeito de aprender uma habilidade que será importante no futuro, como saber caçar, pescar, fazer pinturas no corpo, fabricar arcos e flechas, potes e cestos. É por meio desses processos de aprendizagem que as crianças aprimoram as técnicas necessárias para realizar tais atividades. Na página seguinte, para a gente poder fazer logo o fechamento da leitura e depois eu entro com a explicação, vamos concluir, tá certo? Na convivência com os mais velhos, aprende-se o jeito certo de se comportar e de se relacionar com todos da família e do grupo. Dessa forma, as crianças aprendem, por exemplo, que são as pessoas que devem ser tratadas como irmãos, irmãs, tias, tios, com quem poderão se casar no futuro. Dessa maneira, vão entendendo qual a importância da comunidade. Pouco a pouco, as crianças aprendem os modos de agir, os princípios e tudo aquilo que é importante para que se tornem pessoas produtivas e participativas. Para isso é muito importante estarem sempre atentos aos trabalhos diários e ao aprendizado e transmissão de conhecimentos. Gente, aqui foi uma leitura muito simples,
A ideia, como eu falei a princípio, é para que você faça sozinho, tá? Que você possa ter um auxílio de alguém, tudo bem. Mas para que você mesmo leia em casa, tá? Leia sozinho, em silêncio, ou até mesmo, se achar melhor, em voz alta. Essa é a ideia, esse é o objetivo principal, né? Mesmo que eu esteja aqui fazendo essa leitura, fica muito entregue na mãozinha de vocês. E muitas vezes, mesmo realizando a leitura, terão alguns que não vão conseguir interpretar, não conseguirão entender. Então a leitura é primordial nessa fase que vocês estão, em todas as fases da vida. Mas principalmente nessa fase da infância, ela é primordial para que você possa já ir contextualizando e compreendendo o que é que está escrito ali e treinando, certo? A sua dicção, a sua fala, a sua voz, a sua forma de pensar. Então, por favor, façam isso, tá certo? Tentem fazer, ok? Serve como atividade para a nossa aula de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou pedir para que os alunos que estão em sala de aula façam a leitura silenciosa, né? Eu vou dar o tempo para que eles possam tentar fazer e aí a gente debater o texto. Por isso que o meu pedido a vocês é o mesmo. Então, veja, esse assunto, esse tema aqui, aprendendo com os mais velhos. Nós estamos aqui relacionando esse aprendendo com os mais velhos, envolvendo aqui crianças indígenas, não é isso? Eu não sei se já comentei com vocês, ou se já comentei em outra oportunidade, enfim, não sei. Mas eu quero dizer que as crianças indígenas, tá? Quando elas estão na fase de alfabetização, enfim, no período escolar, na idade escolar, elas têm que estarem estudando. Não sei se disse ou se já disse, eu gostaria de lembrá-los. Então, precisam estudar e estudam todas as matérias que vocês estudam, certo? Todas que estão na grade curricular, tudo bem? Porém, o diferencial deles para o nosso, digamos assim, seria, vamos dizer, eles aprendem algo a mais, que seria aprender a linguagem indígena, né? Existem muitas classificações indígenas no Brasil, não se resume a um tipo só. Então, cada uma delas buscam formas de comunicação diferenciadas, linguagens diferenciadas, certo? Então, dependendo de cada aldeia, digamos, eles vão aprender diferentes formas de se comunicar. Estou falando na forma verbal. Eles aprenderão a forma de se comunicar como todo o grupo que é pertencente à aldeia. É algo que eles aprendem e que nós não aprendemos, né? Nós não somos indígenas. Então, nós não pertencemos a este grupo. Apesar de sermos, eu digo assim, de sermos descendentes. Digo descendentes porque nós temos um pouco de portugueses, africanos, indígenas em nossas veias, tá? Mas isso não vamos falar agora sobre esse assunto. Quando aqui diz assim, as crianças indígenas, por exemplo, aprendem muita coisa com seus pais e parentes mais próximos, irmãos e avós, em especial os mais velhos. Você mesmo, assim como tia, quando era pequena. Todos nós, quando somos crianças, precisamos que alguém tenha, melhor dizendo, possa nos orientar, não é isso? Possa nos orientar como devemos entrar, sair dos lugares, pedir com licença, por favor. Enfim, são passos e passos que vamos aprendendo. Por que vamos aprendendo? Porque alguém vai nos ensinando. A gente está num grupo coletivo de pessoas e serão justamente os mais velhos que poderão nos ajudar a aprender com a vida. Não é isso? Pois é, meus amores. Da mesma forma, não muito diferente, serão os indígenas, as crianças. Além delas terem o compromisso escolar, não é isso? Elas também têm como, na cartilha de sua aprendizagem,
a forma de aprender com os mais velhos. Aprender atividades que fazem parte do contexto indígena, né? E que atividades seriam essas? Atividades que para nós poderíamos dizer que seriam mais simples, mas não são. Já imaginaram, por exemplo, você ter que aprender a pescar, a caçar? Uma grande aventura, mas não é tão simples. Aprender as tradições, né? As tradições, os rituais que dentro desse contexto indígena, das aldeias oferecem e tudo mais, é essencial, é muito importante para esse vínculo não se quebrar e para que ele possa dar continuidade, levar isso para toda a sua vida e transmitir essas informações, esses conhecimentos de pai para filhos e assim por diante, certo? Então, olha, aprendem o quê? Como aqui dizem, a roçar, vão pescar, os adultos brincam muito com as crianças, que é uma forma também que a gente, mesmo não sendo indígena, mas a gente também aprende, também brincando, é uma forma, lógico, muito didática, pinturas no corpo, porque muitos dos indígenas utilizam isso, a pintura no corpo, utilizam sementes para fazer colar, utilizam penas de diversas aves, às vezes coletadas, às vezes de algum animal que eles acabaram abatendo para poder fazer sua alimentação e retiram para fazer cocás, colares, enfim, nós temos um leque de informações dentro desse texto, não temos? Temos sim. Então, são processos de aprendizagem que as crianças aprimoram as técnicas necessárias para realizar tais atividades, né? A plantar, sim, as crianças aprendem a plantar, porque elas sabem, elas vão aprendendo que é por meio da natureza, da floresta, que elas tiram seu sustento. É diferente de nós que precisamos ir trabalhar para poder trazer a feira do mês, não é isso? As crianças que moram em aldeia é diferente, certo? Não dizendo, não é que todos os índios só são nus e com pinturas e colares. Não. Existem muitos índios em aldeias diversas, como eu já falei, que moram em casas comuns, que têm seus carros, que fazem sua faculdade, estudam, fazem tudo como uma pessoa que mora na cidade, né? E por que isso? Porque muitos viram a necessidade de acabar se afastando da aldeia, porque só na aldeia eles perceberam que a vida se tornava mais dura no sentido de não ter sempre uma alimentação constante, muitos querendo ter um caminho, um objetivo de vida, querendo construir uma família, com uma casa, com um lar, não é isso? Muitos saem das aldeias e acabam percorrendo esse outro lugar, digamos assim, né? Mas não é que eles deixaram de ser índios. Em muitas tradições ainda ficam permanentes nessas pessoas e muitos rituais, esses mesmos índios que estão morando em suas residências de alvenaria, vamos assim dizer, acabam indo em períodos de rituais para participar. Então não deixam de ser índios. A diferença é a forma de morar e a forma de conciliar essas atividades com um mundo, digamos assim, com a população comum que somos nós. Então, para a gente poder fechar, diz mais um pouco, que foi algo que foi citado. Então, diz assim, pouco a pouco as crianças aprendem os modos de agir, os princípios de aquilo que é importante para que se tornem pessoas produtivas, participativas, e para isso é muito importante estarem sempre atentos aos trabalhos diários e ao aprendizado e à transmissão de conhecimentos. Então lembre-se, essa transmissão de conhecimentos sempre vai vir dos mais velhos, do vovô, da titia, do titio, dos irmãos mais velhos,
que já possui esse conhecimento. Então, é transmitido, é repassado, para que essas crianças possam assim repassar para os próximos, para as futuras gerações. E para que esse comportamento indígena, essas atitudes, essas tradições, elas não se acabem, certo? Ok? Bom, aí nós temos aqui na página 29, né, 3 questões. Olha só, 3 questõezinhas. Então, vamos a ela, né? Lembrando, eu não gosto de responder. Não gosto. Eu prefiro que vocês até me respondam errado, tá? Porque é super natural. Eu posso responder errado, todos podemos responder errado. Mas, assim, o que eu não gosto é de estar dando a resposta pronta. Não. Por quê? Porque se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo com que você aprenda. Eu, pelo menos, acho assim. Eu estou te entregando pronto. Então, você não está aprendendo. Você apenas está copiando o que eu respondi. Então, eu aqui vou ler. Posso explicar? Posso explicar. Mas quem vai me dar as respostas é você. E se caso elas estiverem erradas, eu mando um áudio corrigindo e você aí corrige. Tudo bem? Vamos lá. De acordo com o texto, responda as questões a seguir. Letra A. Durante quais momentos os conhecimentos são passados de geração em geração entre os povos indígenas? Tem várias situações, né? Principalmente no início do texto. No início do texto fala por meio de quais situações são passadas essas transmissões de conhecimento. Até eu citei que brincando é uma forma, é uma delas, mas não é a única, tá? Tem várias outras. Então, se você não lembra, você volta para a página inicial e faz a leitura até achar onde está dizendo que por meio de outros motivos há como transmitir esses conhecimentos, tá certo? Letrinha B. Cite 3 atividades que as crianças indígenas aprendem com os mais velhos. E aí, gente? Tiveram muitas. Tiveram. Até eu falei em pinturas no corpo. As crianças indígenas, assim como os adultos, têm pinturas no corpo, no rosto. Mas lembro, também não é a única. Existem outras, certo? Eu não só quero que você me coloque uma só porque está respondendo não, tá bom? Você observe que existem mais. Verifique. E C, letrinha C e última. Conte aos colegas algo que você aprendeu com alguma pessoa mais velha que você. Aí essa daí é uma resposta pessoal, ou seja, uma resposta particular. E eu não estou falando uma pessoa mais velha indígena, né? Não estou citando isso. Até porque a nossa convivência com povos indígenas é muito pequena, quase nenhuma. Eu estou falando de um aprendizado que você tenha tido na sua vida com alguém mais velho. Quem foi essa pessoa? E o que ela te ensinou? O que ela te repassou? Que você pode levar para a vida toda. Entendido? Pois é. Aqui, por enquanto, eu vou fechar com essa atividade e com essa aula. Se eu achar, porventura, que devo acrescentar mais alguma, eu acrescento e envio para vocês no privado a respeito do assunto que acabamos de ver ou dos anteriores, tá? Porque aí eu não tenho plano de aula para esses aqui que nós ficamos. Eu não fiz vídeo novo para modos de vida em diferentes países, por exemplo, que será o nosso próximo tema. Então, eu posso até, diante da turma, ver se eles concluíram a tempo. Se eles concluíram a tempo dentro do horário das aulas, nós só ficamos com esta. Mas se caso eu ver que a turma necessita de mais algumas questões para a gente poder fechar o horário, eu também envio para vocês. Tudo bem? Combinado assim? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição e vocês possam me perguntar, certo? Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Até lá!